Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês vão estar assistindo essa aula. Então, essa aula é a nossa primeira aula sobre equações diferenciais, tá? Então, primeira coisa, né? O que são essas tais equações diferenciais? Então, são equações que envolvem derivadas, tá, gente? Equações envolvendo derivadas, tá? Ou seja, na equação vai aparecer a derivada de uma função e a gente quer determinar essa função, tá bom? Então, essas equações, antes de eu mostrar a carinha delas para vocês, eu já vou adiantando que elas podem, deixa eu trocar a cor aqui, elas podem ser classificadas, né, de acordo com o tipo de derivadas que vão aparecer na equação. Então, elas podem ser classificadas como EDOs, que são as equações diferenciais ordinárias, tá? Isso vai ser quando elas envolvem derivadas simples, tá? O que são essas derivadas simples? São derivadas de funções de uma variável. Ou elas podem ser as equações diferenciais parciais, que são as EDPs, tá? E elas são classificadas assim quando envolvem, né? Quando aparece na equação as derivadas parciais, tá? Ou seja, a função que a gente vai querer descobrir, ela é uma função de duas ou mais variáveis, portanto, as derivadas que aparecem na equação são derivadas parciais, tá? Então, nós temos essas duas classificações para as equações diferenciais, tá? Então, deixa eu escrever aqui um exemplo da carinha de uma EDO, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma equação que tem essa cara. Então, apareceu aí já a derivada segunda, né? De uma função Q de t, que é a derivada de uma função de uma variável real, que é a variável t, tá? E tá aparecendo também aí a própria função Q de t que se quer determinar. E agora aqui aparece uma função de t conhecida, que eu tô chamando aqui de e de t, tá? Então, quem eu quero determinar nessa equação aí? Eu quero determinar quem é Q de t, né? Quem é Q de t? Q de t, no caso dessa equação aí, ela tá representando, essa equação é uma equação que está representando a relação entre a carga elétrica em um capacitor, tá? Então, Q de t, que é a função que a gente quer determinar, é a carga elétrica em um capacitor com capacitância C
resistência R, indutância L, que são essas constantes que aparecem relacionadas. Então, nessa nossa EDO aqui, né, a gente quer determinar a nossa incógnita, que é a função Q de T. Quem é Q de T que satisfaz essa relação que envolve aí as suas próprias derivadas, né? Envolve a própria função, envolve todas essas constantes, que satisfaz esse que a gente chama de modelo matemático aí para definir essa carga elétrica de um capacitor, né? Então, nós temos aí um exemplo de EDO, tá? Então, a gente poderia colocar aqui também o exemplo de uma EDP, de uma equação diferencial parcial, tá? Vou colocar aqui, então, na verdade, eu vou colocar dois exemplos. Vou colocar aqui essa primeira equação, que vai envolver a derivada parcial de segunda ordem da função u de x de t em relação à variável x, né? Então, apareceu aí nossa primeira derivada parcial na equação e aqui vai aparecer a segunda derivada parcial da função u de x de t, tá? Então, vai aparecer a derivada parcial de u em relação a t, tá? Essa equação aí tem alfa aí como uma constante física, essa equação ela representa a equação do calor, tá? Que é uma equação, uma EDP bem clássica, que a gente estuda aí em cursos de equações diferenciais um pouquinho mais avançados, tá? Então, aqui, vou colocar aqui essa equação do calor, ok? Então, ela é bem bonitinha. Tem outra equação também que é clássica, quando a gente estuda EDP, né? Que é essa equação aqui, que vai aparecer também a derivada parcial segunda da função u de x e t, em relação à variável x, e a gente vai igualar a derivada segunda de u de x e t em relação à variável t, né? E a também é uma constante física, e essa segunda derivada, essa segunda equação aqui é conhecida como equação da onda. É um tipo de equação da onda, na verdade. E a de cima é um tipo de equação de calor, né? Então, esses dois últimos exemplos são de equações diferenciais parciais. Então, nós vamos estar interessados aqui apenas nas EDOs. Tá? Então, esse vai ser o nosso assunto, tá? Dado lá o nome aqui na nossa aula de equações diferenciais, agora a gente tá sabendo que a gente vai restringir o nosso estudo
para as equações diferenciais ordinárias, tá? Vale a pena a gente ressaltar, que uma característica importante das equações diferenciais é a sua ordem, tá? Então, eu vou falar aqui da ordem de uma equação diferencial, tanto faz aí nesse caso se é ordinária ou parcial, que é nada mais nada menos do que a ordem da maior derivada que aparece na equação, tá? Então, nós temos aqui, nesses exemplos que eu coloquei, tanto faz de EDO quanto EDP, a ordem da derivada, a maior ordem da derivada que aparece em todas essas três equações que eu coloquei aqui como exemplos é a ordem 2, né? Então, a gente diz que essas são equações diferenciais de segunda ordem, tá? Muito bem. Agora falando sobre equações diferenciais ordinárias, né, já restringindo um pouco mais para o que a gente quer estudar, né? Então, agora a gente vai olhar um pouquinho para a sua forma, tá? Então, uma EDO, ela pode ser escrita na seguinte forma. Então, vou colocar a forma de uma EDO, tá? Vou colocar aqui F maiúsculo, tá? Vou colocar aqui T, que é uma variável independente, e as funções U de T e suas derivadas, U' de T, até a derivada de maior ordem que aparece aqui na nossa equação diferencial, que é a derivada de ordem n. Então, aqui nós temos uma equação diferencial ordinária de ordem n, né? E a gente pode pensar que uma EDO de ordem n, ela pode ser escrita nessa forma, onde essa função f maiúsculo, né, dá uma relação de funcional, né, entre a variável independente t e a função u de t e suas derivadas, tá? Então, uma EDO pode ser escrita nessa forma, vou botar aqui, que representa uma EDO de ordem n, ok? Bom, eu também poderia escrever outra forma de escrever essa equação seria usando uma representação diferente para as derivadas, né? Então, essa equação poderia aparecer através de uma relação funcional envolvendo t e uma função y e suas derivadas até a ordem n. Note que quando a gente representa um grau, a ordem da derivada é maior do que
3, em geral a gente coloca uma espécie de expoente aqui, mas não é expoente, por isso que a gente coloca esses parênteses, né? Para não confundir com potência da função, tá? Então, a gente pode representar assim, ou ainda a gente poderia escrever essa função, né? Usando a representação, a outra representação para as derivadas, né? Então, posso ter uma equação escrita dessa maneira aqui. Então, eu tenho a função y, suas derivadas de primeira ordem até a ordem n, né? Numa relação funcional aí f maiúsculo, junto com a variável independente t, né? Que pode aparecer dessa forma, né? Então, eu poderia ter, por exemplo, uma equação escrita dessa forma, que poderia ser uma representação, né, desse tipo aqui, que eu tô mostrando aí com a setinha, né? Então, eu tenho a derivada terceira de y mais 2 vezes e na t, y duas linhas, mais y vezes y' igual a t a quarta. Então, essa equação aqui é um exemplo, né, desse tipo de relação funcional, escrita dessa maneira, né, utilizando essa notação de linhas aí para as derivadas, tá? Então, se a gente pode reconhecer, né, a relação funcional entre a variável independente da função, a função e suas derivadas de uma dessas formas, né, a gente está lidando com equações diferenciais ordinárias de ordem n, ok? Bom, há uma classificação importante para as EDOs, né, é a gente saber se ela é linear ou não. Então, vou colocar aqui, ó, uma EDO que tem essa forma, né? Vou representar aqui dessa maneira. Deixa eu apagar aqui essa linha. Uma EDO é dita linear se a função f maiúsculo é uma função linear de quem? De y, y' duas linhas, até y, a derivada de ordem n de y, tá? Então, se ela é uma função linear dessas funções, né? Então, a EDO é dita linear, tá? E se ela for linear, ela pode ser escrita da seguinte forma. Ela pode ser escrita dessa forma aqui. Vou colocar aqui A0 de t vezes a derivada de ordem n de y mais A1 de t vezes a derivada de ordem n menos 1 de y mais a n menos 1 de t
vezes a derivada de ordem 1 de y, derivada primeira, né? E a n de t vezes a derivada de ordem 0 de y, que é a própria função, né? Igual a uma g de t, tá? Então, se ela pode ser escrita dessa forma, onde a i de t são funções de t dadas. Então, a i de t são funções de t dadas e g de t também é uma função de t conhecida, tá? Então, uma EDO, ela vai ser linear, né? Se essa f maiúscula for uma função linear da função y e de suas derivadas até de ordem n, e ela pode ser escrita dessa forma, tá? E aí, uma EDO que não pode ser escrita dessa forma, ela dita uma EDO não linear, tá? Então, uma EDO que não é escrita da forma 1, vou chamar isso daqui de 1, tá? É dita não linear. Ok? Então, essa classificação de ser ou não ser linear, ela é bastante importante para o estudo que a gente vai fazer, porque a gente, primeiramente, vai lidar com equações, com EDOs que são lineares, tá? Então, a gente finaliza aqui esse vídeo e continuaremos com o assunto num próximo vídeo. Muito obrigada, tchau, tchau.